Então, meus amigos, boa noite para todos. Bem-vindos, todos vocês, para o nosso encontro, sempre às segundas-feiras, nesse horário, que um ou outro mais ainda possa chegar, não é? Estamos de novo começando uma semana e com a ideia de retomarmos a nossa apostila a partir da página 131. Vamos estudar por uma meia hora, 40 minutos. É um tema novo em termos, não é? Porque é um capítulo novo da apostila. E depois, então, nós vamos fazer um exercício de concentração, de vidência, eventualmente, e de psicografia, que são aspectos que são possíveis em reuniões assim como as O que que nossas, eu faço? feitas por plataforma, feitas online. Eu queria aproveitar e recomendar, porque já ouvi um ruído, que todo mundo deixe, por enquanto, pelo menos, os seus microfones no modo silencioso. Aí depois, na hora das perguntas, fiquem à vontade, não é, para trazerem o que vocês quiserem. Tá bom? Então, a Luciana já está conosco e nestes tempos tão difíceis, com tanto sofrimento no planeta inteiro, nós vamos buscando a música, a melodia, a voz, o canto, para darmos início como uma prece para o nosso estudo da noite. E nós todos, durante todo esse tempo de uma hora e meia no máximo, que estejamos aproveitando a nossa amizade, as nossas afinidades, as nossas propostas semelhantes, para estarmos doando, vibrando nas mãos da espiritualidade o melhor que tenhamos em termos fluídicos. Então, eu pediria para a Luciana cantar duas músicas, a sua escolha, e nós vamos vibrando com ela, escutando e orando ao mesmo tempo. Combinado, meus amigos? Então, Lu, por favor. Ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis, enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Senhor, fazei-me
instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, Luciana. Pois é, meus amigos, vamos nos mantendo em oração, vamos pensando em Jesus, em Maria de Nazaré, em José da Galileia e João Batista. Vamos pensando nos apóstolos e discípulos, nos 500 da Galileia. Vamos solicitando a todos eles uma assistência por toda a humanidade vivendo tantos dramas pelas guerras, pela maldade, pela violência que há no planeta inteiro. Vamos pedindo a Francisco de Assis, a Bezerra e Eurípides, a Dona Ivone e a tantos amigos que estão agora no mundo espiritual, a princípio, que socorram o nosso mundo com todo o amor, com todo o apreço, com toda a bondade, fazendo com que todos os departamentos da vida celeste que eles administram, eles, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, eles possam derramar para todas as famílias, sociedades, instituições, países, mais de 200 no Oriente ou no Ocidente, no hemisfério ao norte, tanto quanto ao sul, em todos os lares, os recursos mais extraordinários pela paz, pela cura, pela libertação do mal vigente no nosso planeta tão querido.
mas ainda sofrido em função de que tipo de espíritos vivem aqui há milênios incontáveis e boa parte promovendo aquilo que de nada serve, só dificulta o progresso de cada ser humano e os planos do Senhor Jesus para todos. Que seja noite agradável, simples, e os benfeitores também possam recolher as nossas doações singelas na medida em que elas possam ser úteis, para que as dores humanas sejam atenuadas, as dos que morreram, as dos que estão nos hospitais, em qualquer lugar da Terra. Muito obrigado a todos e que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá para a nossa apostila, página 131. Vejam o título: Ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Então, sigamos. A doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do Universo e que em sua criação há dois elementos gerais e distintos. Há o princípio material, do qual origina o fluido cósmico universal. Cosmo, ou matéria cósmica primitiva, que entra na constituição de todos os corpos materiais, visíveis e invisíveis. E B, o princípio espiritual, também denominado pela codificação espírita de espírito, com E minúsculo, que dá origem aos seres inteligentes como a espécie humana. Então, essa é uma divisão simples, básica, e que nos dá uma ideia, né, da grande questão de espírito e matéria. Lembrando que no mundo espiritual há matéria também, que não é tão densa como a matéria que os nossos olhos enxergam. Mas quando nós imaginamos a colônia Nosso Lar, por exemplo, descrita pelo autor André Luiz, tudo aquilo é matéria. E ninguém enxerga aquilo. Então, tudo isso existe no universo divino. Lembrando que uma colônia como Nosso Lar é apenas um exemplo de algo ligado ao planeta Terra, lembrando que nós temos galáxias, conglomerados galácticos, estrelas, nós temos aspectos que só nós vamos conhecer no futuro. Só para repetir, para ficar assim a dúvida, né? Algo que há muitas décadas o avanço científico vem mostrando que tudo que nós juntarmos em termos dos conglomerados galácticos, muralhas de galáxias, se nós reunirmos tudo que a ciência da Terra já verificou, tudo, absolutamente tudo, nós ainda teríamos somente 3,5% do grande todo ou do universo. Portanto, mais de 90%.
sabemos que tudo isso existe, mas não sabemos o que é. Não sabemos onde que se encontra aquilo que os estudiosos chamam de matéria escura e energia escura. De tal maneira que isso totaliza 96,5% do que se concebe cientificamente. E nós vamos demorando um pouquinho para podermos, como que, verificar o que é e onde essas coisas existem. Então, matéria escura, energia escura faz parte do universo de Deus. E tudo isso é matéria. Por exemplo, existem estrelas fluídicas ligadas a essa noção que eu acabei de lembrar. Mas como é isto? Nós não sabemos. Mas é matéria. Então sigamos. Para que ocorra a evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz-se necessário a união de dois elementos gerais, dos dois, considerando que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Em se tratando do ser humano ou espírito, agora com E grande, entendido como a individualização do espírito, com E pequeno, também conhecido como princípio inteligente, após a sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, a mente age sobre o corpo físico através do perispírito, a fim de produzir toda sorte de manifestações, inclusive as mediúnicas. A comunicação mediúnica propriamente dita envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética, em que circula uma corrente mental sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou, mais propriamente, o emissor e o receptor. Talvez aqui valesse a pena lembrar sobre o que é o pensamento. O que é o produto da mente humana, seja de um desencarnado ou de um encarnado. Então, se você pensar o que a ciência diz a respeito, não há como que uma ideia concreta, porque até hoje nós nunca tivemos como que meios de detecção do pensamento humano. Não há ressonância, tomografia, ultrassom, não há nada que registre isto normalmente. Então, o que nós sabemos hoje, meus amigos, é o que André Luiz e Emmanuel trazem. Então, André Luiz fala que pensamento é, e com todo sentido, radiação eletromagnética, que é uma das grandes forças, interações, campos do universo. Além do nuclear forte, do nuclear fraco e do gravitacional. São os 4. Há uma ideia de quintessência, mas isso fica para um outro momento, não é? Então,
Se o pensamento é eletromagnetismo, o pensamento dos desencarnados, quando eles atuam pela mediunidade sutil ou pela mediunidade extensiva, gerando fenômenos mediúnicos, seja psicografia, psicofonia, eles estão interagindo e formando um circuito com a mente do médium encarnado, de tal maneira que essa interação ela é fundamental para que haja uma produção mediúnica. Então, tudo indica, e faz todo sentido, nós só precisaríamos de equipamentos, tecnologia, para que isso ficasse bem registrado. Não temos isto ainda. A outra ideia é de que, como está na obra de Emmanuel e André Luiz, quando em alguns momentos André traz a ideia, com permissão de Emmanuel, de que o pensamento tem uma velocidade acima da velocidade da luz. E qualquer eletromagnetismo que tenha velocidade superior a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo é um fenômeno quântico. Então, faz todo sentido. Já esboçamos pequenas reflexões sobre isto, de tal maneira que tudo indica que o pensamento humano, na condição dos humanos na Terra, que é o que nós conhecemos, seja um fenômeno dentro do eletromagnetismo quântico. Guardemos isto. Mas Emmanuel não deixou, pelo menos na época que os livros foram escritos, já se sabia de algo bem avançadinho na época da mecânica quântica, da física moderna. Então, teoricamente, André poderia ter usado essa terminologia, mas por alguma razão que eu desconheço, Emmanuel deixou desse modo, velocidade superior à da luz. Então, vamos brincar, para bom entendedor, ficou para ele, para quem quisesse admitir e buscar esses conceitos, que o nosso pensamento tem uma natureza quântica. E o que é curioso de se pensar nessa parte da leitura é que, quando duas pessoas pensam entre si, se o pensamento é quântico, há um entrelaçamento, que é um fenômeno descrito pela física moderna, mecânica quântica. Esse entrelaçamento, ele é muito mais interessante de se estudar e pensar do que aqui a ideia de um circuito mediúnico simples, como se fosse do eletromagnetismo clássico. Porque o fenômeno quântico, a ligação, isso envolve uma outra expressão que não vem tanto ao caso para nosso grupo, colapso da função de onda. Isso é da mecânica quântica, há uma interação muito mais importante entre os dois seres. E quando nós pensamos em Jesus como pastor de todo um rebanho de 22 bilhões de ovelhas que estão, de certo modo, entrosadas, entrelaçadas, nós devemos valorizar tudo isto, porque isso denota a importância do todo. E não o que nós estamos vivendo na história do planeta Terra
as separações, os conflitos, as guerras cruéis da história, uns contra os outros. E é isso também que explica o atraso, a estagnação espiritual, quando as pessoas agem em relação a outras, seja a uma, a 1000 ou a 1 milhão, do modo como tem acontecido, através do egoísmo, do orgulho, havendo separações, muitas vezes até no seio da própria família, da própria consanguinidade. Então, se nós entendemos um pouco melhor a história do rebanho, ou de rebanho, nós também teríamos um estímulo a mais, lembrando que ninguém vai a lugar nenhum sozinho e que todos devem colaborar nas suas escolhas, no seu dia a dia, para fazermos tudo que seja possível de melhor pelos da consanguinidade da parentela corporal, mas pela humanidade inteira, de um modo ou de outro. E o avanço, a prosperidade, o progresso que isso possa gerar, é exatamente o que nos leva para frente. Você gerando algo para os demais. Mas isso é um tanto filosófico, mas não deixa de ser válido considerarmos alguma coisa nesse sentido. É uma valorização do sentimento de amor ao próximo, de caridade, que entrelaça os seres, e não apenas os seres humanos entre si, e sim a natureza toda, os planetas todos, as estrelas, as galáxias. Se alguém estiver numa estrela distante, pode ser Sírius ou Canopus, pode ser Antares ou Vega, e tiver um vínculo em que você se liga a uma pessoa, um espírito, uma criatura inteligente, humana, há um vínculo quântico, um entrelaçamento. A distância não faz a menor diferença. Tá bem? Vamos pensando juntos, refletindo para um outro dia vermos um pouco mais destas coisas. Então, voltando, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética, em que circula uma corrente mental. Aqui é o eletromagnetismo clássico, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou, mais propriamente, o emissor e o receptor. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade, apelo, e uma vontade resposta, respectivamente, no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Então, os autores trazendo de uma maneira mais simples, né, sobre a relação entre encarnado e desencarnado, médium e entidade comunicante. Então, agora vamos ver o item 1. Interação entre os fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Começando pelos fluidos. Os fluidos, substâncias que possuem a capacidade de expandir. Dito de uma outra maneira, são elementos que podem escorrer, como
o ar que nós respiramos, como qualquer elemento gasoso, por exemplo, a atmosfera terrestre, tanto quanto os líquidos. Todos os líquidos são fluidos, seja o soro fisiológico, a água, seja, vamos dizer, o fluido cósmico universal, seja o plasma, o sangue humano, seja o ectoplasma. Lembram? Do fluido vital. Fluido vital e ectoplasma são a mesma coisa. E é um exemplo de fluido que tem talvez o maior sentido de nós estudarmos, porque é composição humana e tem a ver com as materializações, com os efeitos físicos, com a mediunidade de cura, o magnetismo de cura. Depende desse fluido magnético, do ectoplasma, do duplo etérico, do fluido vital. Suas moléculas sadias, agindo coletivamente. Pois bem, onde é que nós estávamos? Os fluidos são de capacidade expansiva, são constituídos a partir da matéria cósmica primitiva. Os fluidos são encontrados em ambos os planos da vida. E aí ele traz André Luiz. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem variavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Por exemplo, quando você sopra, você está projetando para fora, pela boca, o ar que você guardava naquele momento nos pulmões. Então, você pode exteriorizar o fluido do ar atmosférico, que tem mais gás carbônico, porque faz parte do ar expirado. Por outro lado, existe o sopro como um elemento do magnetismo mesmeriano que os espíritas estudam, que Kardec estudou. Então, além da imposição de mãos, o passe espírita, a fluidoterapia espírita, olha a razão do nome. Fluidoterapia é tratamento fluídico, tipicamente na casa espírita. Então, além disto, o sopro, se você está trabalhando com esse magnetismo, além do ar que você exterioriza, você está fazendo uma projeção de ectoplasma, de fluido vital, junto do sopro, junto do ar que sai dos pulmões para um objetivo terapêutico, como os magnetizadores trabalharam no passado. Enfim, vamos pensando. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. É uma frase bacana esta, que nos ajuda a compreender o fenômeno. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica, mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo, os sofrimentos da fome, do frio, de um espírito carente que esteja sendo atendido naquela reunião por um médium A, B ou C. Os sofrimentos de fome, do frio,
sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium. Condição que dá ao primeiro a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Neste momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final, a de união mental, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Ficou claro? Então, vamos começar a ver a etapa número 2, que é sobre o perispírito. Em algum momento vamos interromper para fazermos o tal exercício combinado. Então, perispírito, definido como corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É um fluido cósmico individualizado. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Olhem que expressão linda! É constituído de substâncias materiais, sendo estas, porém, mais etéreas, diáfanas, semimateriais. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do perispírito. E é essa variabilidade na população da Terra que faz com que, infelizmente ainda, a maioria dos habitantes do mundo espiritual no nosso planeta, por causa da densidade do perispírito, são atraídos para baixo e moram, residem, estacionam no umbral inferior, nas trevas superior, média e inferior e nas zonas abissais, poderíamos dizer igual, superior, média, inferior. Se nós temos 22 bilhões de humanos, temos 14 bi no mundo espiritual, 2/3, pelo menos, vivem nas profundezas, onde, aliás, a luz do sol não penetra. Imaginemos um pouco sobre o nosso mundo. Seguindo. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve executar, e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Da alma, do espírito que pensa, para o corpo, através da ligação do perispírito. E aquilo que vem do ambiente, que toca de alguma maneira o corpo físico, faz o caminho de volta. E as sensações do corpo chegam à mente humana. Através de quem? Do perispírito, claro.
e no plano físico do sistema nervoso central e periférico. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Exatamente. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, meus amigos, vamos interromper o texto por agora, vamos retomá-lo no dia 16 de março, segunda-feira que vem, e vamos aproveitá-lo ainda mais do que hoje. Então, e vamos completar o capítulo a princípio, tá bem? Então, nós vamos nos preparando para o nosso treinamento. Se houver tempo lá para o fim, podemos ver algumas perguntas ou questões, mas vamos aproveitar que vocês tenham, além da água, para que ela seja fluidificada para cada um e para todo mundo, que vocês tenham folhas de papel, canetas ou lápis, para que vocês escrevam. Lembrando que quem não é supostamente médium, psicógrafo, escrevente, tente escrever mesmo assim. Feche os olhos, eleve o seu pensamento a Jesus, procure se abstrair de todo tipo de ideia, preocupação, ocorrências do dia de hoje ou da semana. É uma ideia de esvaziamento da mente, porque, como estamos nesse treinamento, os benfeitores vão se aproximar. Há muitos espíritos no nosso entorno, de tal maneira que alguém estará nos acompanhando e projetando para as nossas mentes, como encarnados, ideias. Então, pensem em algo e escrevam a respeito. Mesmo que pareça que é algo nosso, pessoal, criado por nós, não tem problema. O que nós precisamos é aproveitar o recurso da reunião, a presença dos amigos espirituais e colocarmos o sistema nervoso central ligado a pensamento, escrita, para funcionar. Não importa se é um parágrafo bem definido, importa fazermos o melhor uso desse tempo de uma reunião como a nossa, escrevendo sobre algo. Na dúvida, se não tem nenhum tema, aparentemente, escrevam sobre a paz no mundo, escrevam sobre o amor fraterno, universal, escrevam sobre adoecer e curar. Escolham um tema que tenha a ver com reflexões espiritistas e escrevam. Ah, mas fui eu que escrevi. Não tem problema. Daqui a algum tempinho já não vai ser você. Enfim, vamos nos preparando, nós vamos podendo pedir para que a Vivi ela possa interromper um pouquinho a gravação e nós já vamos para o exercício. Muito bem, estão todos já de volta. Como é que vocês estão se sentindo? Então, se alguém pôde escrever qualquer coisa, já pode nos contar, por favor. Então,
Eu Vou ler. posso? Pode. Quem fala? Não, vai lá, vai primeiro, Luciana. Tanto faz. Sinto o pulsar das teclas divinas, soando como piano afinado em odes de harmonia celestial. Há séculos e séculos, o homem recalcitrante repete os padrões de comportamento agressivo vingativo e produz guerras sanguinárias que destroem a paz possível aqui ou acolá. Já é tempo de dar limites aos excrementos do ódio. Deus, o maestro dos universos, conduz através de seu Filho, o Cristo terráqueo, a orquestra do planeta. Não desesperais, pois em tempos chegados, por mais se tenha dor pungente, evidente, divulgada, a maior e em larga escala os trabalhadores em nome do amor de Deus. Vossos filhos e filhas profetizarão, falarão, escreverão, e cumpridas as promessas, vemos a mediunidade pulular em todo lugar e em todas as religiões. Importa evangelizar pelo exemplo os caminhos por onde passar. Nem todo espírita haverá de conquistar espaços de luz neste mistério junto a Jesus. Se aqui o espiritismo floresceu, necessário se faz o abrir dos corações para receber os médiuns de todas as idades que chegam aos serviços espíritas. O momento agora é passageiro, mas os discípulos contemporâneos precisam de maior acolhimento e preparo. Será o berço da humanidade, a terra da esperança, após superar os grandes desafios impostos, o celeiro de um mundo mais espiritualizado. Não desanimemos, as sementes iniciam a germinação. O sol divino aquece os corações dos homens de boa vontade. Os acordes celestiais ressoam em todo lugar. Basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e intuição aberta para sentir. Vitória. Muito bem, que lindo, Luciana. Vitória no sentido de uma entidade, obviamente feminina. Sim, se Muito bem. apresenta como uma freira. É, que bonito. Viva a Vitória. Muito obrigado a ela e a você. Muito bem, dona Adelina, por favor. Uhum. Em primeiro lugar, portanto, como eu digo, eu não sou nenhuma artista, mas fui levada a fazer aqui não está pronto, mas é um coração feito de rosas amarelas e assim uns rabiscos onde consegue-se ver, portanto, os rostos de várias mulheres de várias épocas. E portanto, e alguém, portanto, levou-me a escrever: nas rosas do pensamento benévolo se dá o perfume das manifestações do amor e da amizade. E depois também diz: nenhuma guerra nos mata a alma, nos destrói o espírito, jamais. E assinou Egon. Egon. E depois, portanto, isso numa letra bem diferente, que eu nunca escrevi assim em termos de caligrafia. É uma mensagem bastante simples, mas cheia de significado, a meu ver. Vivamos em amor, mesmo neste vasto lagar de dor que o mundo para nós representa. Para que apasquente a ovelha fiel do Senhor, integrada no seu rebanho de amor e
do bem fazer. Que fique em nós e cresça a luz que Deus acrescenta a cada um dos seus filhos ao nascer no estrelado berçário da sua criação. Que ela ilumine, primeiro pequena, mas cada vez mais significante e proeminente, na escuridão dos turbulinhos escuros, qual um lampião seguro, mostrando o caminho na escuridão, a quem procura o bem, o Deus Senhor e seu Filho, o bom pastor. Vamos, cada um à sua vez, à sua medida e a seu passo, juntar-nos à marcha luminosa dos lampiões do Senhor. Coragem e fé. Que a vitória do bem em nós. Coragem e fé. Que a vitória do bem em nós é sempre certa e segura, para quem a boa nova seguir. E assina-se André, amigo no além, que vos ama em modéstia e afeto. Adelina, vos ama em modéstia, tanto que é uma pessoa modesta, humilde e afeto. Muito bem. Tá ótimo, dona Adelina. Todas as mensagens depois, por favor, coloquem no grupo do Instagram, fazendo qualquer correçãozinha de vírgula, só para ficar tudo certinho. Certo. Muito bem. Alguém mais tentou escrever sobre algum tema? Fique à vontade para compartilhar. Eu posso fazer uma partilha só do que me ocorreu. Fiz aqui muitos sarrabiscos, mas nada em concreto, mas as mãos a serem movimentadas, e depois veio-me aqui um nome assim muito concreto, que é Ricardo Reis, e que eu associei a um heterónimo do Fernando Pessoa. Veio muito essa imagem. Estava a vir à tela mental também uma rua da cidade de Aveiro, que eu ainda vou ter que ver o nome, vou pesquisar depois a seguir, mas estava muito plasmado na minha tela mental, uma rua numa zona central de Aveiro, e se calhar poderá ser associado ao nome de alguém que possa estar também presente, né? Foi só isso. Obrigado. Tá bom, Paulo. Muito obrigado. Muito bem. Como é que vocês estão? Tudo direitinho? Alguém tentou escrever alguma coisa? Mônica, Paulo, Adriana, Estefânia. Então, fazemos assim. Elas vão colocar essas mensagens no grupo e depois cada um relê, para aproveitarem ainda mais, não é? Esses conteúdos que os amigos espirituais trouxeram, tá bem? Em vista disso, vou pedir, em vista disso, Maria Cecília, de novo, o seu microfone está aberto. Por favor. Tá bem? Ainda não tirou o som do microfone. Maria Cecília. Doutor Sérgio, desculpe, vou tentar sair, eu não consigo localizar, enxergar o lugar certo, vou tentar desligar. Entendi. Eu imaginei Bom, isso, mas tem alguém que te ajude nisso, perto de você? Não tenho, estou sozinha. Não? Tá, Tá? eu vou ali. Como Onde é que você mora? Eu moro na freguesia, Jacarepaguá. É um pouco longe. Então eu deixo para outro dia.
Eu sugiro que você, no decorrer da semana, você veja como identificar o botãozinho para tirar o som. Não deixe para o dia, noite da reunião. Tente aprender a fazer isso. É bem simples. Até eu sei fazer. Tá bom? Tá bom, doutor. Não é Não se bem. preocupe, não. Tudo bem. Tá Ok. bom? Vamos treinar esse aspecto. Então, eu vou pedir de novo para Luciana, para ela cantar para nós, e duas músicas novamente, e com elas nós nos despedimos por hoje. Tá bem? Por favor, Luciana. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre contigo eu posso falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar, te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas,
no sol a brilhar. Obrigado, Luciana. Músicas lindas também, não é? Então, queridos, uma boa noite para todo mundo, descansem. Semana que vem estaremos juntos de novo. Temos as preces de cada dia. Na quinta-feira, fluido infantil, né, Luciana? E quem puder e desejar, se já não participa, é só pedir para entrar. São momentos também super bonitos. Um bom descanso para todo mundo. Qualquer coisa, escrevam. No mais tardar, até segunda que vem. Combinado? Boa Boa noite, noite bom a todos. descanso. Boa noite. Valeu, Sérgio. Boa noite. Falou. Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite, boa noite. noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, bye Boa bye. noite, um abraço, bye bye. Boa noite. Stefânia, boa noite. Boa noite.